Olá pessoal, hoje nós estamos já aí com mais uma aula do Kanji Eu Respondo, né? A gente está abordando hoje o conteúdo de vetores, né? O produto vetorial, que é um assunto bastante importante para a gente, porque é um dos assuntos básicos para você aprender, para você conseguir desenvolver outros assuntos mais avançados na disciplina, tá certo? Então, hoje nós vamos aprender como é que a gente faz o produto vetorial entre dois vetores, tá pessoal? Então, primeiramente, eu tenho que lembrar lá da regrinha que a gente viu lá no ensino médio. Basicamente, quando eu tenho dois vetores, o que eu vou fazer aqui para resolver? É uma forma, tá pessoal? Tem outras também, mas uma forma bastante comum que vai ajudar bastante aí na maioria dos casos é usando aquela noção de matrizes, né pessoal? Então aqui a gente vai ter aqui o I, o J, o K. No caso eu estou colocando aqui os termos de cada vetor meu, tá certo? Então aqui o primeiro vai ser as coordenadas do meu vetor U, tá certo? Perceba que a coordenada x do meu U está na mesma linha, no caso da mesma coluna, que minha variável i, tá certo pessoal? Assim para o zero, que é a minha coordenada x, y, está na mesma coluna do meu j, e assim por diante, tá certo? Então eu vou fazer a mesma coisa com o meu vetor v. Então eu vou ter aqui o 4, o 2 e o 5. E aí uma das formas, pessoal, para a gente conseguir calcular esse produto vetorial é fazer um tracejado aqui e repetir a primeira e a segunda coluna. Precisa disso? Não, não precisa. Você consegue fazer só olhando aqui, mas lembrando dessa regra porque realmente de fato facilita. Você colocar assim do lado, você que está iniciando agora a fazer esse tipo de cálculo, você não lembra como fazer, é sempre bom inicialmente se assegurar as velhas etapas, né, os velhos macetes aí para responder esse tipo de questão, tá certo? Então eu vou aqui repetir minha primeira e segunda coluna, tá certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar do i, tá certo? Eu vou multiplicar todos os termos que estão nessa direção, tá certo? Então i vezes 0, 0, 0 vezes 5, 0. Então eu vou ter aqui meu primeiro termo, 0. E aí o que acontece? Agora eu vou para o j, pessoal. Então nessa direção eu vou fazer minha multiplicação, tá certo? Então eu vou ter aqui j vezes 1, que é j, né? J vezes 4, 4j. E aí como está positivo, eu somo. E aí eu vou fazer a mesma coisa nesse sentido. Então eu vou ter aqui a multiplicação do k, não é isso? Do k vezes o menos 2 vezes o 2. Então eu vou ter k vezes menos 2k, menos 2 vezes 2, menos 4. Então eu vou ter menos 4k. E aí, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa, só que de baixo para cima. Só que agora eu vou começar do meu 4, tá certo? Então eu vou ter aqui nessa direção, só que aí eu vou colocar aqui para facilitar a nossa vida, tá certo? Então eu vou ter 4 vezes 0, 0, vezes k, 0. Então eu vou ter aqui, lembrando do sinal, né? Porque agora como eu estou invertendo a ordem, eu vou inverter o sinal também. Então eu vou colocar sempre o menos aqui na frente e aí eu coloco o parênteses aqui e aí faço a multiplicação do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes, tá certo, pessoal? Então 4 vezes 0, 0, 0 vezes k, 0. Então meu primeiro termo aqui vai ser 0, tá certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa agora com 2 e nessa direção aqui novamente. Então eu vou ter 2 vezes 1, 2, vezes i, 2i. Então eu vou ter, como ele é positivo, 2i. Certo, pessoal? Agora eu vou fazer a mesma coisa com 5, nessa direção aqui. Então eu vou ter 5 vezes menos 2 vezes j. Tá certo, pessoal? Então 5 vezes menos 2, menos 10. Vezes j, menos 10j. Com isso, pessoal, agora é só resolver que eu consigo encontrar o meu produto vetorial, tá certo? O objetivo é você deixar no formato para a gente, porque tipo, o produto vetorial, o resultado dele também é um vetor. Então tem que colocar nesse formato, sendo que quem está representando minhas coordenadas x, y e z é o meu i, j e k, tá certo? Então eu vou resolver isso aqui, colocar no formato, na sequência. Sugiro que sempre coloque na sequência para não se perder.
e com isso a gente consegue calcular o produto vetorial. Então aqui eu vou ter o quê? Vou colocar, como o 2i está sozinho, não tem nenhum aqui, levando em consideração esse sinal aqui, tá? Então vou ter menos 2i, certo? O próximo é o j, né? Para seguir a sequência. Então eu vou ter aqui, considerando o menos, então aqui vai ficar mais 10j, certo? Vou colocar aqui, repetir o mais 4j, que já tem, mais 10j, certo? O zero não me preocupo, some, e só sobrou o menos 4k. Então vou colocar aqui, menos 4k, certo? Então com isso, eu tenho que meu produto vetorial entre u e v vai ser o que? Vai ser meu vetor menos 2, vírgula, 4 mais 10, 14, então 14, vírgula, menos 4. Perceba que foi bem visível você colocar, imagine que se você coloca, sei lá, na frente o J, depois o I, depois o K. Vai se embaralhar todo, pessoal. Então, eu peço que vocês deixem sempre nesse formato, que a sequência é o I, J e K. Que aí você consegue facilmente visualizar o vetor do produto vetorial. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Peço que curtam, comentem, compartilhem, porque isso vai ajudar bastante o nosso canal. Tá, pessoal? Nós estamos aqui para ajudar vocês nessas matérias. Eu sei que são difíceis, não são fáceis. Alguns assuntos assim são mais difíceis do que outros, mas não se preocupe que estamos juntos, pessoal. Nós também somos estudantes, estamos aqui para ajudar vocês, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, comente aí nos comentários do vídeo. Se vocês tiverem acesso aos grupos do WhatsApp, mandem mensagem também, que a gente está disponível para ajudar vocês, tá certo? É isso aí, galera. Valeu!